Ou seja, o artigo 41 da Lei 11.340 não afastou ou não modificou a iniciativa de ação penal na ação penal, nos crimes de lesão corporal leve praticado com violência doméstica. E essa é a grande celeuma que foi resolvida pelo STJ. Sabemos que isso não vai ser totalmente, isso não foi totalmente superado. Muita gente ainda discute essa ação penal. Mas, para começar a estudar os juizados especiais criminais e o procedimento sumaríssimo, é essencial que a gente trouxesse logo essa questão. Bem, então, sobre o procedimento comum sumaríssimo, estabelecido pela Lei 9.099, ou seja, o procedimento aplicável às contravenções penais e aos crimes cuja pena máxima não supera 2 anos, o que nós temos a dizer? Bem, primeiramente, eu queria tratar com vocês o seguinte: qual a natureza da competência dos juizados especiais? Primeira dúvida, competência territorial. O artigo 63 da Lei 9.099 estabelece o seguinte, estabelece que a competência dos juizados especiais será para o local em que praticada a infração penal. Bem, 3 visões a respeito da interpretação do que venha a ser praticada a infração penal. Para Mirabete, Damásio, Ada Pellegrini Grinove, a Lei 9.099, quando estabelece que a competência do local em que praticada a ação, estabelece o local da ação. Ou seja, competente, o juizado especial criminal competente seria o local da ação. Por outro lado, há quem diga que, por exemplo, Torio Filho, que a lei, quando estabelece o local em que praticada a infração criminal, estabelece o local da consumação como foro competente, sendo a mesma regra do Código de Processo Penal no seu artigo 70. E, por outro lado, temos a visão que entende que praticada a infração criminal é o reconhecimento da teoria da ubiquidade para definição do foro competente, ou seja, tanto faz o local da ação como o local do resultado para o processamento daquele fato perante o juizado especial criminal. Pessoalmente, o que é que eu entendo? Pessoalmente, estou com Mirabete Damásio e Ada. Entendo que o artigo 63 estabeleceu o local da conduta, ou seja, o local da ação, como definidor do foro competente. Ou seja, gerando um rompimento em relação ao Código de Processo Penal, que estabelece o local da consumação. Bem, e em razão da matéria, né, ou seja, a pergunta é: outro juiz pode julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, que não aquele do juizado especial criminal? Bem, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: como regra, não. Ou seja, havendo no local uma vara criminal e um juizado especial criminal, essa infração de menor potencial ofensivo deve ser encaminhada ao juizado especial criminal. Todavia, essa regra que eu falei para vocês, no sentido de ser uma competência material, sofre exceções. Né? Por quê? Primeiramente, o artigo 60, parágrafo único da Lei 9.099, trouxe uma alteração ao que dispunha originariamente a Lei 9.099. E qual foi essa alteração? A alteração foi no sentido de que, se a infração de menor potencial ofensivo estiver conexa com um crime que não seja de menor potencial ofensivo, que não seja uma infração de menor potencial ofensivo, a infração de menor potencial ofensivo e o crime seguirão o procedimento do crime. Ou seja, se nós temos uma infração de menor potencial ofensivo e um crime submetido ao procedimento comum ordinário ou o júri, a infração também seguirá o procedimento comum ordinário e o júri. O único detalhe é que a própria lei estabeleceu que serão reconhecidos no foro para qual foi a infração de menor potencial ofensivo foi deslocada, serão reconhecidos a transação penal e a composição civil dos danos, ou seja, ficou resguardado. Em outras palavras, mesmo que o processo seja remetido ao foro comum, esse foro do procedimento comum ordinário, por exemplo, ele vai ter que reconhecer a transação penal e a composição civil dos danos. Muito bem. Outra exceção, então,
Outra exceção também é o artigo 492, parágrafo único do Código de Processo Penal. Por quê? O Código de Processo Penal diz, se o presidente do júri, se no tribunal do júri, um crime doloso contra a vida for desclassificado, por exemplo, para uma lesão corporal leve, o próprio juiz do júri poderá prosseguir no julgamento daquela questão. Né? Ou seja, seria uma regra de perpetuato jurisdictionis. Ok? Então, essas seriam, digamos assim, algumas limitações à aplicação da Lei 9.099. Então, para resumir, né, crime militar, né, não vai para a Lei 9.099. Lei Maria da Penha pode até, eventualmente, ir para um juizado especial criminal, mas não se aplicam os institutos despenalizadores e a questão da conexão. Então, isso aí impede que se aplique, que daquela determinada infração de menor potencial ofensivo vá para os juizados especiais. Bem, além disso, nós temos outras hipóteses também de deslocamento de competência. Ou seja, que muito embora aquela infração de menor potencial ofensivo seja submetida, ou deveria ser submetida à Lei 9.099, ela não o será. Quais são outras hipóteses? Artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099. Por quê? Artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099 diz o seguinte: não há citação por edital nos juizados especiais. Então, se uma infração de menor potencial ofensivo estiver nos juizados especiais e eu não conseguir obter a citação pessoal do acusado, aquele processo sai dos juizados e vai para a vara comum. Né? E a outra hipótese já que a Lei 9.099 não deve primar pela celeridade, os juizados especiais não julgam causas faticamente complexas. Né? Isso é o que estabelece o artigo 77, parágrafo 2º da Lei 9.099. Né? Se uma determinada infração de menor potencial ofensivo exigir uma ampla instrução probatória, aquele fato deve ser deslocado para o procedimento comum sumário, segundo o artigo 538 do CPP. Então, para resumir mais uma vez, né, não vai para o juizado crime militar, Lei Maria da Penha, conexão com crime que não seja infração de menor potencial ofensivo, causa que exigem ampla instrução probatória e, nesses casos, o processo vai para o procedimento comum sumário, de acordo com o artigo 538 do CPP. Tá? Então, antes propriamente de analisar o procedimento comum sumaríssimo, eu trouxe para vocês a hipótese em que o procedimento sumaríssimo não se aplica. Né? E vamos, então, ao procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele começa no artigo 69 da Lei 9.099, de 95. E qual seria o primeiro ato do procedimento comum sumaríssimo? Como de costume, há uma fase pré-processual e uma fase processual propriamente dita. Essa fase pré-processual começa com o termo circunstanciado. Né? O artigo 69 estabelece, ou seja, dispensa a existência de um inquérito policial, da forma que o CPP estabelece, para criar essa figura nova que é do termo circunstanciado. Né? E o que é o termo circunstanciado? Em resumo, o termo circunstanciado nada mais é do que um boletim de ocorrência com algumas informações a mais. Né? E tanto isso é verdade, tanto o juizado especial preza pela celeridade, pela informalidade, que no momento da elaboração do termo circunstanciado, nem é preciso que todos os exames médicos sejam feitos, né, as provas periciais, né, bastando o boletim médico como uma das formas em que eu possa constatar a materialidade do eventual delito. Bem, e aí qual é a primeira discussão a respeito do termo circunstanciado? Quem é que pode subscrever esse termo circunstanciado? A Lei 9.099, ela estabelece que é a autoridade policial que deve subscrever esse termo circunstanciado. E aí veio a primeira dúvida. Será que uma lei estadual
ou mesmo a circunstância do caso concreto, poderia autorizar que um policial militar subscrevesse esse termo circunstanciado? Bem, a questão não é, digamos assim, pacífica, né? Já existiu uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo, em que delegados questionavam o ato do Tribunal de Justiça de São Paulo, que admitia a subscrição do termo circunstanciado pelos policiais militares. Todavia, o Supremo entendeu, por não conhecer dessa ação direta de constitucionalidade, né, a DIN 2862, relatora ministra Carmen Lúcia. Por quê? Porque entendeu que esses atos estaduais estavam apenas regulamentando o artigo 69 da Lei 9.099. E, como se sabe, no caso de ofensa reflexa, não seria cabível, né, no caso de ser um ato secundário, não caberia a ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, o STJ já se manifestou a respeito disso. E o STJ, pelo menos num precedente que eu colhi, já um pouco antigo, de 98, do ministro Vicente Leal, admitiu que o termo circunstanciado pudesse sim ser subscrito por policiais militares. Lógico que essa não é a regra, essa possibilidade foi dada apenas como um critério residual, por exemplo, onde não há delegacia, nesses estados aí maiores, né? E foi admitida apenas por exceção, né? Então, essa é a primeira grande discussão. E a outra vantagem do termo circunstanciado é a seguinte: se o autor do fato, termo utilizado pela lei para aquele que supostamente foi flagrado em situação de infração de menor potencial ofensivo. Se o autor do fato vai à delegacia e preenche, ou contribui com esse termo circunstanciado, e assumindo também a responsabilidade de participar da audiência preliminar que seguirá esse termo circunstanciado, essa pessoa que assume o compromisso não será presa em flagrante. Então, essa é uma grande vantagem do juizado. Se a pessoa se compromete, aí a audiência preliminar, não há que se falar em prisão em flagrante. Então, ele vai, assina o termo circunstanciado, que é esse boletim de ocorrência mais detalhado, e se livra da prisão. Então, é uma situação interessante e que traz um benefício para aquele que foi pego em situação de flagrante.